e temos um caminho de adversidade glorioso. Então esse capítulo ele nos mostra esses paralelos entre a vida do apóstolo Pedro e a vida do rei Herodes. Mas nós vamos refletir um pouquinho nesses versos e procurar ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações no que diz respeito ao apóstolo Pedro, às adversidades, à igreja e à oração. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Este Herodes, que nós lemos aqui em Atos, amados, ele já não é o mesmo Herodes que conheceu Jesus Cristo. Ele já não é o mesmo Herodes que julgou Jesus Cristo. Esse aqui é um Herodes sobrinho de Antipas, do Herodes Antipas, que julgou a Cristo. E ele, cheio de poder político, cheio de força pela função real que ele exercia, ele estendeu a mão sobre alguns dos irmãos da igreja para os maltratar. Ele, com todo o poder político, com toda a força real, ele decidiu maltratar aqueles que seguiam a Cristo Jesus. E ele estendeu a mão sobre os nossos irmãos para pesar a sua mão real, a sua mão de rei, sobre os nossos irmãos e maltratá-los. Primeira coisa que me veio à mente quando eu leio um texto como esse, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o noivo da igreja. É impossível se levantar contra a igreja sem se levantar contra o noivo da igreja. Ora, se Cristo deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, você imagina quem se levanta hoje contra a igreja do Senhor, que já foi purificada e lavada no sangue de Jesus. Então, quando ele decide estender as mãos contra alguns irmãos para o maltratar, ele está estendendo a mão contra a noiva de Cristo. E a gente tem que ter muito cuidado sobre essa questão de estender as mãos sobre a noiva de Cristo. Amém? Porque a noiva de Cristo, ela é perfeita, ela é imaculada. Porque toda mancha de pecado já foi tirada dela. Não há pecado na noiva de Cristo. E ela foi comprada com alto preço, o preço do sangue de Jesus vertido na cruz. Então quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o noivo. Se o noivo deu a vida pela igreja, então imagina só aí o que acontece com quem se atreve a se levantar contra a sua noiva, que é a igreja. E aí o que Herodes faz nessa investida dele contra a igreja? Ele escolhe um dos líderes, ele escolhe um dos apóstolos. E o nome dele está no verso 2, Tiago, irmão de João. Tiago, ele faz parte dos 3 discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Tiago, ele faz parte do círculo mais íntimo. Se nós temos 12 apóstolos que estão perto de Jesus, desses 12 nós temos 3 que estão mais perto. Tiago, juntamente com seu irmão João e com Pedro, formam esse círculo que andava mais perto de Jesus. Não que os outros não fossem perto, mas este Jesus os chamou para mais perto. Tiago foi um dos que teve a alegria e o privilégio de presenciar e testemunhar a transfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só 3 discípulos puderam testemunhar isso. Os outros não puderam testemunhar. Ele pôde testemunhar. Então Tiago é um líder importante dentro da igreja.
porque ele esteve mais próximo de Cristo, ele aprendeu algumas coisas mais perto de Cristo do que os outros, juntamente com João e Pedro. Eles tinham uma relação tão próxima com Cristo, que a sua mãe chegou a ter a liberdade de chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero fazer-lhe um pedido. Seria possível o Senhor eu quero que o Senhor coloque à sua direita e à sua esquerda os meus 2 filhos, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram tão perto de Jesus que a mãe de Tiago e João tomou a liberdade de chegar para Jesus e dizer: eu quero que no teu reino, Senhor, fique à tua direita e à tua esquerda os meus filhos. O Senhor atende meu pedido? E aí Jesus Cristo olha para eles e diz: olha para eles, vocês podem beber do cálice e ser batizado no batismo que eu serei batizado? E João e Tiago dizem: podemos, nós podemos sim, mestre, beber do cálice que tu beberás e do batismo que serás batizado. E aí Jesus responde, Mateus 20, 23, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Vocês podem beber do meu cálice e podem ser batizados no batismo que eu serei batizado, pois na verdade vocês beberão do meu cálice e vocês serão batizados no batismo que eu serei batizado. Que cálice, que batismo é esse, amados? É o cálice e o batismo do sofrimento. Vocês podem beber do meu cálice, do meu batismo? De imediatamente eles disseram: podemos, para sentar à tua direita e à tua esquerda. Podemos. Ele diz: vocês beberão do meu cálice, do meu batismo. Mas só cabe a Deus dizer quem vai assentar à minha direita e à minha esquerda. Só cabe ao Pai. E de fato, amados, nós temos aqui Tiago provando do cálice e do batismo de Jesus. O cálice e o batismo de Jesus foi a sua morte, morte de crucificação. O cálice e o batismo de Jesus foi a sua paixão, o sofrimento que antecedeu a sua morte. Sofrimento de tal tensão, amados, que quando ele esteve no Jardim das Oliveiras, ao suar, ele suou gotas de sangue. De tanto sofrimento e tensão emocional, daquele momento que precedia a morte, por todo o peso do pecado da humanidade que estava sobre Cristo, que levou os nossos pecados. Então, o Senhor Jesus sofreu e ele disse: vocês também sofrerão. E o caminho de Cristo é diferente com João e é diferente com Tiago. João sofreu perseguições e foi exilado. Mas a tradição não diz que ele foi mártir da fé. Já Tiago, ele foi o primeiro mártir registrado na história da igreja. Depois de Estevão, o apóstolo, é o primeiro mártir que nós temos. Ele foi executado à espada pelo rei Herodes. Como Cristo tinha dito, ele beberia do cálice e do batismo, do sofrimento. E ele foi executado à espada. Bem diferente do que se diz hoje, né? Que crente não pode sofrer, que crente não pode sofrer perseguição, que crente só tem vitória. Mas o martírio de Tiago não é uma derrota, é uma vitória. Porque ele morreu sem negar a sua fé. Eu não sei como que esse povo da teologia da prosperidade, a leitura errada da teologia da prosperidade, que essa teologia triunfalista, eu não consigo entender como que ele se depara com determinados textos bíblicos. Não consigo entender.
Tiago, uma pessoa íntima de Jesus, um dos líderes, uma das colunas da igreja, morreu à espada, executado. E aí o versículo seguinte nos diz: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Herodes estava mais interessado, amados, em agradar as pessoas do que fazer o que era certo. Quando ele viu que o povo se agradou da morte de Tiago, de ele ter executado Tiago, irmão de João, o que ele fez? Rapaz, isso dá um capital político bom. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar agora e vou mandar prender mais um. Se com Tiago, que era um dos líderes da igreja, fez tudo isso, que se dirá do apóstolo Pedro, que de certa forma já exercia uma certa liderança dentro do colégio apostólico. Então o que ele diz? Toma lá o apóstolo Pedro, prende Pedro, porque agora ele será o próximo. Se com Tiago houve essa euforia, essa alegria toda no meio do povo, que se dirá com Pedro? Então agora é a vez de Pedro. Prende Pedro e guarda Pedro aí, que a gente vai executar Pedro também, para a alegria do